eficiente nesse formato. Então, eu acredito exatamente nisso, e eu acho que a gente pode melhorar bastante essa situação. Bom, gente, antes de a gente começar aqui, eu quero aqui mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal aí da Clube Sim. A Clube Sim é um clube de síndicos, ela iniciou aqui em Curitiba, mas a gente está espalhando para o Brasil todo já, esse clube de síndicos. A gente sempre fala, né, o síndico, até em certa parte, ele é um ser muito solitário, ele não tem muito com quem dividir as coisas, ele não tem muito com quem desenvolver, com quem falar, com quem conversar. E aí a gente percebe que, poxa, se eu falar com o meu conselho, às vezes vai dar ruim, eu vou ter mais problemas ainda, se eu repassar para outra pessoa também, então às vezes ele fica um pouco retraído nesse sentido. E aí no Clube Sim é exatamente isso, para a gente conversar, trocar ideias, o que você fez, o que você não fez, para a gente sempre melhorando. Vocês sabem o meu tema, já de tempo, não existe professor de Deus na área condominial, né? O que existe são pessoas que querem, de fato, desenvolver, que querem aprender, que querem melhorar o seu dia a dia. Tá? Então, acho que é para isso que existe a Clube Sim. Então, um grande abraço a todo mundo da Clube Sim que está com a gente aí. Quem não conhece, a gente entra lá, conhece, porque, de fato, vale muito a pena. E detalhe, o síndico não paga nada para participar também. Tá? Esse é o outro diferencial. Bom, deixa eu apresentar aqui o meu amigo que vai participar aqui com a gente hoje, que vai explicar um pouco. Todo mundo sabe, eu não sou um cara muito... não tenho muitas manhas de tecnologia, né? Mas eu acho que ela está aí para nos ajudar. E quero trazer aqui meu amigo Jonas. O Jonas, ele é da Conexcondo, e ele trabalha nesse meio, ele desenvolve esse tipo de situação, esse tipo de material aí para esse fim. E eu acho que ele tem muita coisa boa que ele trouxe aqui, então eu até nem quero tomar mais o tempo, quero passar para ele, porque ele vai compartilhar a tela, vai mostrar para vocês como é que funciona. Eu acho que vai ser bem bacana. Jonas, seja bem-vindo. Obrigado por topar estar com a gente aqui. Eu vou abrir aqui já para você começar a explanar. Deixa eu até fixar aqui a tua imagem aqui para todo mundo, que aí quando você compartilhar também vai, né? Meu amigo, obrigado. Fica à vontade, querido. Tá no mudo, não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora estamos. Obrigado, então, Paulo, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Nós vemos trabalhando aí, Paulo, já com tecnologia para o segmento de condomínios já faz algum tempo, né? Mas a gente já tem um histórico aí de software de mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software. Uhum. E aí, nos últimos 3 anos, a gente se especializou no desenvolvimento de software para esse mercado condominial, tá? E aí iniciamos atendendo, primeiramente, administradoras, e agora estamos desenvolvendo e finalizando aí um produto chamado meusíndico.ia, que o objetivo desse software é o quê? É ajudar ao síndico profissional ou orgânico nas tarefas do dia a dia, né? Nas tarefas do condomínio ou dos condomínios, tá? E aí existem várias formas e vários outros aplicativos também que prometem fazer a mesma coisa, né? Só que nós pensamos o seguinte, Paulo, qual que é a principal ferramenta do síndico hoje? É o WhatsApp, não tem. WhatsApp, né? Todo mundo, né? Então nós pensamos assim, faz sentido, cara, a gente desenvolver um aplicativo para o cara ter que instalar o aplicativo não instala, o morador não instala. Se a gente pegar pela gente aqui, pessoal, se vocês pegarem o celular de vocês, vocês vão ver, vocês vão ter aplicativos ali de coisas que vocês utilizam. Se vocês baixarem algum que vocês não vão utilizar, vocês não vão nem... Vai ficar parado ali no telefone. Então, hoje tudo acontece, né? Tanto para o morador ou para qualquer pessoa, mas principalmente para o síndico, tudo acontece no WhatsApp. Então, nós pensamos assim, bom, a gente precisa desenvolver uma ferramenta que o próprio WhatsApp seja o canal principal do síndico, né? Seja ele para, por exemplo, saber quais são as tarefas que eu tenho para executar, registrar uma nova tarefa, ou até mesmo atender o morador de forma automatizada, né? Então, o que nós desenvolvemos foi um aplicativo, um sistema que é conectado com o WhatsApp do síndico e que tem ali várias inteligências artificiais que conduzem um atendimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui, Paulo, um pouquinho desse sistema, né, para que vocês tenham uma real ideia de como que ele vai funcionar, tá? E deixar fixado que tudo isso é conectado no WhatsApp, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela.
Não sei se estão conseguindo enxergar aí minha tela, tranquilo? Sim. Então tá. O que acontece? Eu tenho aqui, inicialmente, eu tenho um dashboard, né, que é um painel de controle aqui dos meus condomínios, tá? Então, vamos imaginar lá, o cara tem 10, 15 condomínios, ou ele tem um condomínio, tá? Ele vai ter aqui, nesse painel, ele vai ter aqui qual que é a saúde desses condomínios. O que seria a saúde dos condomínios? Seria exatamente como que está a gestão do meu, como que está a minha gestão nesses condomínios, né? Então, assim, o sistema vai calculando esse score conforme as coisas vão acontecendo. Quais coisas? Tarefas, manutenções, né? Manutenções preventivas, manutenções corretivas, eventos e compromissos, proatividade, urgências controladas, né? Então, tudo isso aqui são pilares do sistema que ele vai fazendo essa análise e vai gerando um score para você, tá? Para que isso? Para que eu consiga rapidamente olhar em um condomínio ou na minha carteira de condomínios em qual área que eu tenho que atuar primeiro, né? Para que eu tenha já um direcionamento das minhas tarefas e que esse score ele aumente, para que a satisfação do condomínio como um todo também aumente, né? Então, isso aqui é um grande indicador, Paulo, de como é que eu estou fazendo a gestão dos meus condomínios, tá? Aí, como que isso acontece, né? Isso acontece através da gestão de tarefas, das manutenções, das proatividades, controle de urgências, e aqui o sistema te traz também a fórmula aqui, como isso é calculado, para que você consiga entender, de fato, como que esse score vai fazer a diferença. E eu também consigo simular, né? Se eu concluir aqui as tarefas, ó, o meu score já vai para 73, né? Então, conforme eu vou simulando, o sistema vai recalculando para mim e vai me direcionando sobre o que eu preciso fazer, certo? Além disso, também o sistema já, aqui na análise completa, ele já dá também, Paulo, algumas recomendações inteligentes, tá? Essas recomendações é gerado com IA também, ela faz uma análise de todo o histórico ali do condomínio ou dos condomínios e gera algumas recomendações para que você consiga melhorar o seu score. Então, eu não sei se tem algum outro sistema que faça isso, eu acredito que não, tá? Mas isso daqui é pensando no dia a dia do síndico. Ele entra nesse painel e ele já consegue ver, cara, como é que está a minha gestão aqui, né? Então, e aí, a partir disso, ele vai começar a tomar algumas ações, certo? Feito isso, eu tenho também aqui, no meu menu aqui à esquerda, eu tenho aqui as atividades. Então, nós implementamos aqui um controle de atividades do síndico, tá? E aí eu tenho aqui, por condomínio, por tipo, por status, o que já foi concluído, o que não foi. Eu posso ver no formato Kanban, né, para mim poder ter uma visualização mais simples, e eu posso ver também no formato de calendário. Ô Jonas, só um pouquinho. Ô, pessoal, vocês estão conseguindo compreender o que o Jonas está mostrando aqui? Está ficando claro para vocês? Vocês viram que é um sistema ali que a gente consegue ver o condomínio como um todo, tá? E aí tem mais uma parte que é até mais interessante, que ele vai mostrar aqui. Então, só para ver como que a gente consegue coordenar condomínios. O que a gente vê hoje? A gente vê muitos síndicos que são síndicos de um condomínio, mas eles estão começando a perceber que existe uma profissionalização e tem um campo muito maior aí, possibilidades para crescimento. E às vezes você tem um condomínio só, gente, isso aqui te ajuda a você fazer uma gestão muito mais fácil do seu condomínio, você não se perde. A gente utiliza o WhatsApp para se comunicar com o morador, mas fazer gestão pelo WhatsApp não dá. Fazer a gestão só pelo WhatsApp não dá, a gente se perde, se esquece, ainda mais quem tem mais que um condomínio. Então, por isso que isso aqui ele é bem bacana, bem importante. Se tiverem dúvida, gente, vai levantando a mão, vai falando aí, fiquem à vontade, viu? Aqui o espaço é democrático. Isso aí. Aí, Paulo, tendo aqui minha lista de tarefas, detalhe, essa lista de tarefas, como é que ela chegou aqui? Pelo WhatsApp. Tá? Então, assim, você está no condomínio, aí você passou por um morador, o morador falou assim, cara, tô com um problema lá no piso da garagem, no box tal, eu preciso que você dê uma olhadinha. Como que você faz esse registro hoje? Né? Você teria que ou anotar num grupo de WhatsApp, né?
ou fazer uma anotação qualquer, ou pedir para o morador mandar um WhatsApp para você. Nesse caso, no nosso sistema, você simplesmente vai mandar um áudio para o seu próprio número, dizendo assim, agendar manutenção no piso da garagem, no condomínio Rosa dos Ventos, até o final deste mês, por exemplo. O sistema vai interpretar esse áudio e vai gerar essa tarefa para você aqui no seu painel. Então, você não precisa entrar em nenhum aplicativo, não precisa instalar nada, não precisa acessar site nenhum. Você simplesmente escreve ou fala no seu WhatsApp e o sistema interpreta isso e registra para você. Tá? Então, se eu entrar aqui, ó, manutenção do piso da garagem. Aí aqui eu vou ver o detalhe da tarefa, Paulo. Certo? Tá, mas quais são esses detalhes? Bom, uma tarefa ela pode começar e iniciar rápido, assim como ela pode ter uma sequência de subtarefas, né, para que a gente consiga concluir ela. Então, por exemplo, quando eu tenho orçamentos, né, de alguma manutenção, eu preciso seguir alguns passos ali para até que ela seja finalizada. Mas vamos imaginar o seguinte, manutenção piso da garagem. Cara, eu nunca fiz essa tarefa aqui, não faço a mínima ideia como é que eu resolvo, quais são os passos que eu preciso para resolver essa tarefa. A gente tem uma IA aqui que também é capaz de buscar isso em tarefas anteriores. Então, assim, a tarefa que você executou, colocou lá os laudos, colocou lá os orçamentos, colocou lá as descrições de tudo que ocorreu, ela depois serve como base de conhecimento para você. Tá? Então, mas vamos imaginar que manutenção de piso da garagem eu nunca fiz no meu condomínio. Como é que eu faço? Eu posso perguntar para a IA, Paulo, como outros condomínios resolveram isso? Está com o microfone mutado aí, Paulo. Isso é muito top, porque ele busca informações de outros condomínios, né? Ó, o pessoal está me perguntando aqui, está no chat aqui, algumas perguntas. Claro. Aqui, a Márcia perguntando qual que é o nome do app. Eu nem sei o nome do app. É meusíndico.ia.br. Meusíndico.ia.br. Ó, o Marcelo aqui falando aqui que é como se fazer uma gestão de produção industrial, e o Marcelo é craque nisso, né? Ele conhece bem do que ele está falando. O Reva aqui perguntando qual é o valor do investimento. Eu também não sei, tem que ver depois com o Jonas aí, mas é bom para vocês conhecerem aí o processo como um todo e para vocês verem como facilita, cara. Essa facilidade do morador não ficar te acionando e você conseguir ter todas as tarefas é muito bom. E aí, vamos lá. Vou perguntar para a IA, como outros condomínios resolveram isso? Vou perguntar aqui para a IA. Então, veja bem, eu tenho uma tarefa, só que agora, nesse sistema, a tarefa não é mais uma simples tarefa. Ela é uma tarefa estruturada que vira base de conhecimento e que tem uma IA embarcada dentro dela que me ajuda a resolver a tarefa. Ou seja, vocês não estão mais sozinhos naquela tarefa. Tá? Mas aonde que ela está buscando? Aonde que a inteligência artificial busca essas informações? Bom, ela busca da sua própria base de conhecimento ou de sites confiáveis que nós determinamos para a IA que ela possa consultar e que sejam confiáveis tanto para o mercado quanto para vocês síndicos. Né? Então, a gente consegue determinar qual é a fonte de dados que ela pode buscar essa informação. Tá? Aí eu perguntei aqui como é que eu faço para resolver a manutenção do piso. Ela me respondeu aqui, ó, para a manutenção do piso da garagem, recomendo solicitar orçamento de fornecedores especializados, agendar visitas para avaliação, e essas ações são cruciais para garantir a qualidade. E aí, Paulo, ela já me sugeriu aqui, ó, alguns passos, ó, solicitar orçamento pelo menos 3 fornecedores especializados, agendar a visita, revisar e aprovar laudo técnico existente para garantir recomendações, discutir os orçamentos e propostas em assembleia e definir um cronograma para a execução da manutenção após a escolha do fornecedor. Tá? E também já me disse aqui que o primeiro passo é a solicitação de orçamentos e depois agendar as visitas. Então, eu só clicando aqui, Paulo, nesses botõezinhos aqui, adicionar, 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 ele já vai criando um checklist para mim daquela tarefa. Mas daí o síndico tem que fazer tudo isso sozinho? Não, você pode também compartilhar essa tarefa com a sua equipe, se você tiver uma equipe. Tá? E a evolução disso ainda, Paulo, é a gente já comunicar os fornecedores cadastrados para aquele tipo de serviço e já solicitar uma cotação para eles, tá? De forma automatizada. Então, assim,
você cadastrou a tarefa, ela já vai virar ali um propulsor, né, para que essa tarefa seja executada do início ao fim. Tá? Então, essa aqui eu estou falando só das tarefas, eu tenho aqui subtarefas, eu tenho detalhamento, histórico, comentário, anexos, tudo fica registrado no sistema. Para quê? Para que depois, Paulo, eu consiga simplesmente tirar um relatório daquele condomínio e fazer a minha prestação de contas de tudo que aconteceu naquele condomínio, de todas as tarefas que eu executei, de todos os atendimentos que eu executei, de todas as manutenções que eu executei, e trazendo isso com detalhamento, né, com dados, para que vocês possam estar amparados ali em algum questionamento em assembleia ou até mesmo de um morador. Tá? Aí, eu vou agora para o meu painel de controle do condomínio. Então, eu tenho aqui, ó, todos os meus condomínios, estão listados aqui. Eu tenho aqui já um resumo do condomínio. Então, ó, eu tenho 5 eventos e 9 tarefas para esse condomínio aqui. Tá, mas o que é que eu tenho aqui? Clico nele, e aí ele me dá o score de gestão daquele condomínio especificamente. Então, esse cara aqui, ó, ele está com 42. Pô, eu tenho que tomar alguma ação nesse condomínio para aumentar esse score e ter uma gestão mais tranquila, ter um feedback melhor desse condomínio, tá? E aí também ele vai te dando aqui, ó, o que está em atraso, o que está concluído, quais são as manutenções em atraso e tudo mais, certo? Aí eu consigo ver também as tarefas do condomínio, consigo ver documentos. Aqui vem uma parte legal. Eu subo regimento, eu subo ata, eu subo convenção, eu subo qualquer documento do condomínio e depois eu não preciso mais procurar isso, Paulo, no documento. Eu posso simplesmente fazer uma pergunta para a IA e ela me responde sobre aquele condomínio. Então, vou abrir aqui a minha IA. Está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Essa parte, pessoal, acho que é a parte mais interessante que tem de todo o processo. E aí, até antes do Jonas falar, me permita até aqui, Jonas, fazer uma introdução aí, gente. Como é que funciona isso aqui? Vamos pensar que você tenha 10 condomínios, que nem eu tenho 10 condomínios. Aí você pergunta para mim, Paulo, mas como é que o teu morador do condomínio X, ele vai perguntar uma informação para você que vai ser referente àquele condomínio? Ele não tem um banco de dados geral? Não, gente. Nesse tipo de tecnologia aqui, cada condomínio ele tem uma pastinha. Então, assim, quando o morador ele vai entrar lá, vai te chamar no WhatsApp, fala, oi, né? Vai te chamar no WhatsApp. A primeira coisa que ele vai perguntar lá é qual é o seu condomínio, né? Muitas vezes você já vai ter o link daquele condomínio, então o morador pode entrar direto, mas ele vai perguntar qual é o seu condomínio. Aí quando ele falar, meu condomínio é X, aí já manda ele direto para aquela pastinha onde está lá a convenção do condomínio, o regimento do condomínio, as atas do condomínio, todas as situações do condomínio já estão ali naquela pastinha. Que aí você vai colocando todos os documentos ali. Aí quando ele pergunta alguma coisa, ela já vai direto naquela pasta e busca para ele. Isso nem chega para você, gente. Né? Você não precisa intervir, porque aí é um atendimento automático, tá? Pode continuar, Jonas. Então, ó, eu selecionei aqui o condomínio Rosa dos Ventos, né? Então, eu tenho todos aqui, mas eu coloquei aqui Rosa dos Ventos e perguntei qual que é o horário de silêncio do condomínio. Tá? Ela foi lá no regimento interno, leu o regimento interno e identificou aqui o horário de silêncio estabelecido de segunda a quinta, das 22 às 8, sexta e sábado, da meia-noite às 8, domingos e feriados, 24 horas. Além disso, um horário específico de silêncio durante o horário de almoço, de segunda a sexta, do meio-dia a 1h30. E da onde que ela pegou isso? Aí ela traz aqui, inclusive, o item do regimento interno que fala sobre o horário de silêncio. E aqui mostra também, Paulo, quais são as fontes de documentos que ela considerou, né, para poder trazer essa resposta para nós. Tá? Então, assim, aquele tempo que a gente perdia para poder abre o Google Drive, abre a pasta do condomínio, abre o regimento, procura dentro do regimento qual que é o item para poder depois responder para o morador, isso acaba, porque a IA já vai fazer isso para você, né? E aí nós temos 2 assistentes, né, Paulo? Nós temos o assistente do morador, né, que é um assistente que trabalha de uma forma bem humanizada, né? E temos o assistente do síndico, que é esse assistente de tarefas, né, que vai fazer a gestão de todas as demandas do síndico através do WhatsApp. Tá? Então,
isso aqui é muito interessante, né, para facilitar o dia a dia, tá? Paulo, vou para uma assembleia, tá? Cara, eu preciso levar aqui o relatório de tudo que aconteceu no condomínio Rosa dos Ventos aqui, porque eu sei que os caras vão me perguntar. Como é que eu faço? Eu perco isso, não consigo levar, não sei o que eu fiz. Exatamente. Temos aqui, ó, relatório de atividades, tá? Seleciono o condomínio, qual é o período que eu quero ver e mando gerar o relatório, tá? Aqui, ó, Paulo, já traz toda a documentação do condomínio, tá? Quantas tarefas foram executadas, quantas pendentes, quantos eventos foram registrados, o detalhamento das tarefas, os detalhamentos dos eventos, né? E das manutenções. Então, com um clique, eu tenho aqui todo o histórico que ocorreu daquele condomínio dentro dos 30 dias. E aí, aqui, obviamente, vai ter também os atendimentos aos moradores, né? Tudo que foi registrado em nome daquele condomínio vai estar mostrado aqui nesse relatório de atividades. Certo? Então, isso é bem fácil de utilizar, né? Manutenção, Paulo. Pô, vou cadastrar uma manutenção aqui para esse condomínio, tá? Tem manutenções que elas são recorrentes, concorda? Então, exatamente. Tem manutenções que são ordinárias, que tem constantemente, né? Exatamente. Então, aqui, ó, a gente já pensou nisso, a gente colocou aqui, ó, tarefa recorrente. Aí eu cadastro uma única vez, marco essa tarefa como recorrente e digo qual que é a frequência dela. Você fala, vai acontecer mensalmente. E aí o sistema, Paulo, já vai fazer o registro dessas tarefas para mim. E melhor, Paulo, vai me avisar no WhatsApp. Então, todos os dias, vocês vão receber uma notificação, cara, de tudo que vocês têm que fazer. A limpeza da caixa d'água do condomínio XYZ, verificação de extintor do condomínio ABC. Então, tudo que tiver cadastrado e registrado vai ser notificado para vocês, tá? E eu também posso, Paulo, notificar o meu prestador de serviço também. Vamos supor que eu tenho lá um contrato de manutenção de limpeza de caixa d'água com um prestador específico, eu já posso vincular ele na tarefa e o sistema também já vai avisar ele, ó, daqui a 2, 3 dias tem que fazer a limpeza lá da caixa d'água do condomínio Rosa dos Ventos. Então, veja que é um assistente que realmente executa tarefas para vocês. Não é só uma pergunta e resposta, como um chat GPT, por exemplo, que eu vou lá, faço uma pergunta e ele me responde, mas ele não vai executar tarefas para mim diariamente para me auxiliar no que eu preciso fazer, tá? E aí, Paulo, também, falando em manutenção, se eu criar o meu condomínio com IA, opa, como assim criar meu condomínio com IA? Exatamente. Eu não faço mais um cadastro comum de condomínio. Eu converso com a IA e crio o meu condomínio. E o que ela faz por mim? Ela já, com base nas informações que eu estou conversando, ela já vai criar um plano de manutenção para mim. Então, se eu botar aqui, qual é o nome do condomínio? Vamos botar aqui, Viveiro, por exemplo. Tá? Eu estou conversando com a IA. Tá? Agora, informe o endereço. Rua Pelotas 233. Vejam que eu não estou fazendo um cadastro, eu estou simplesmente conversando com a inteligência artificial. Agora ela perguntou quais são as áreas comuns que tem no condomínio. Vou botar aqui, piscina, elevador. Agora, quantas unidades? Vou botar aqui 20 unidades, um bloco e 20 vagas. E aí eu estou conversando, 20 unidades, um bloco, 20 vagas. Posso gerar o plano de manutenção para piscinas e elevadores? E aí, quando eu botar aqui sim, ele vai gerar para mim um plano de manutenção dessas áreas. Então, ele encontrou aqui 4 manutenções. Manutenção preventiva de piscina e manutenção mensal de elevadores, limpeza de casas de máquinas e mais uma que não está mostrando aqui no chat, mas confirma a criação, sim. Se eu botar sim aqui, ele já vai programar essas manutenções, vai gerar as tarefas para mim e já vou ter ali todo o plano de manutenção dessas áreas finalizado apenas com um chat simples
sem precisar que eu tenha que consultar várias pessoas ou sem precisar que eu tenha que criar essas tarefas manualmente. Paulo, acho que tem algumas perguntas no chat aí. Tem algumas perguntas aqui chegando. Gente, quem quiser levantar a mãozinha, levanta a mão, pergunta, fica bem à vontade aí, viu? Fica bem à vontade mesmo, viu? Tá? Ó, o Reba falou que daqui a pouco vai estar conciliando conflitos. Seria ótimo, viu? Não é Se tiver possível. questionamento, vai colocando mais aí. Eu não sei se ficou bem claro aquela questão ali da resposta da IA, gente, por favor. Ô, Flávio, abre o microfone se quiser, Flávio. Pode ficar à vontade, querido. Aí o Flávio tem um questionamento aí. Pode abrir, querido. Fala, Jonas, beleza? Opa, tudo bem? Tudo beleza. Bom, primeiro, quero dizer que eu sou um dos clientes Connect Condo aqui em Curitiba. Hoje eu tenho atendimento via WhatsApp dos meus condomínios com vocês. Legal. E aí eu quero saber já de cara como é que nós vamos fazer esse plus aí, né? Eu quero aproveitar esse sistema com certeza. Mas o que eu não entendi ainda foi, você comentou que tem uma parte que é do atendimento do morador e uma parte que é atendimento do síndico. Então, enfim, esse seria um número de WhatsApp separado? Enfim, como é que ficou confusa essa parte aí? Tá. Você está vendo a minha tela aqui? Eu tenho Sim. Aqui, ó, dentro do meu menu, eu tenho aqui relacionamentos, tá? O que é isso? São os contatos que eu me relaciono de fato, tá? Então, seria como se fossem meus contatos de WhatsApp, tá? A gente separou aqui, ó, entre contatos e prestadores. Quando eu vejo contatos, eu vou ver todos os meus contatos aqui, perfeito? Só que aqui, ó, eu tenho os contatos vinculados e os não vinculados. Os vinculados, são aqueles que vão estar vinculados a algum condomínio. Então, no momento que eu cadastro esse contato, eu já posso dizer de qual condomínio que ele é, ou de quais condomínios ele é, e aí o sistema já vai trazer para essa aba aqui de vinculados, e automaticamente, quando a pessoa iniciar a conversa, ele já vai identificar que aquele contato de WhatsApp tem um condomínio vinculado, e ele já direciona todas as informações para aquele condomínio. Né? Tá. Ah, mas se o cara tiver mais de um condomínio, aí a IA vai perguntar de qual condomínio que ele quer falar. Tá? Então, a relação se dá dessa forma. Tá, não, mas isso são as pessoas que são cadastradas, são os contatos através do sistema, ok. Mas o que eu não entendi é aonde eu, como síndico, entro para inserir novas atividades, como você colocou ali. Eu posso mandar um áudio, posso mandar uma informação para ela registrar a minha demanda. Aqui, ó, você está vendo que eu tenho um WhatsApp conectado aqui? Sim. Esse WhatsApp aqui é o meu WhatsApp de síndico. Tá. Eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo. Ah, então, esse é o esquema, entendi. Você vai mandar uma mensagem para você mesmo, e aí a IA já vai entender, opa, o Flávio está mandando para ele mesmo, então ele quer falar com a IA do síndico e não com a IA do morador. E se eu tenho um outro número cadastrado, eu tenho o meu número de síndico e eu tenho um número de atendimento, da minha central de atendimento. Então, eu poderia, aí sim, eu mando como se fosse, entro como se fosse um condômino, e abriria um chamado lá. Ou ele vincula só, quem teria que abrir esse chamado de atividade seria o mesmo número da central de atendimento. É isso, né? O morador pode abrir um chamado. Sim. E o síndico também pode abrir um chamado. Os dois podem abrir. Tá. Entendi. Tá? Então, a regra é, conforme como a gente vai configurar aqui, se essa conexão aqui permite abrir chamados ou não, ou se ela vai ser só de atendimento, aí são regras de negócio mesmo que a gente aplica ali na configuração. Tá. Mas a regra básica é, o seu WhatsApp, se você manda para você mesmo, ele entende que é uma tarefa, uma questão de gestão. Se um outro WhatsApp manda, ele verifica se o cara é morador e se ele tem condomínio cadastrado. E aí, direciona as respostas com base nisso. E em caso de novos contatos, ele acaba trazendo esse... levando para um setor de perguntas da onde que ele é, se ele é morador, se ele não é, enfim. Aí faz a triagem, né? Faz a triagem. Isso, exatamente. Boa. E não é nada mais opção, né? Que hoje o nosso aqui é com opção, né? A pessoa clica lá, escolhe o número e tal e vai. Não vai ser mais, tá? O pessoal já deve ter recebido um e-mail aí que a gente já liberou uma IA de abertura de chamados aí, para não ter mais o menu, né? Isso.
Isso aí já tu vai receber aí já. Beleza. Fecha bom. Vamos ficar aguardando aí, né, as próximas novidades. Então, valeu. Beleza. Obrigado, Paulo. Valeu, obrigado você, Flávio. Vamos lá, pode continuar aí, Jonas. Tem mais alguma pergunta aí, Paulo? Não? Pelo que eu vi aqui, não, gente. Eu não estou enxergando nenhuma pergunta aqui, pelo menos aqui no chat, acho que não tem. Gente, se alguém tem mais algum questionamento aí, por favor, vai levantando aí. Aqui, ó, o da Reva Condomínios perguntou... Eu já tinha colocado. Conforme a base vai sendo alimentada. Tá. Aqui nos condomínios, né, eu vou conseguindo adicionar vários tipos de documentos, né, e tudo isso vai servir como base de conhecimento para que a inteligência artificial depois utilize e faça, e responda, direcione, gere os checklists, tudo com base no conhecimento dela. Tá? O que mais que nós temos aqui, Paulo? Então, nós temos aqui os relacionamentos que eu estava falando antes ali, que são os contatos, né, e aí eu vou poder importar uma planilha de um condomínio, vou poder sincronizar com os contatos do meu WhatsApp, e aí tem várias funcionalidades aqui relacionadas a contatos para facilitar o onboard, que a gente chama, né, que é facilitar a primeira utilização do síndico do sistema, para que ele não tenha que ter muitas tarefas aí para poder iniciar o uso, né? Então, basicamente, a gente vai sincronizar tudo para vocês, né, com base no WhatsApp de vocês, tá? O Flávio fez mais uma pergunta aqui. Os chamados abertos por moradores continuam com o recebimento do número do... Sim, pode gerar um protocolo também, Flávio, para que fique um registro lá, né, de qual número que foi registrado, tá? Tem aqui também, Paulo, a base de conhecimento, que daí isso aqui é uma das coisas mais importantes do software, porque é onde eu realmente alimento meu assistente, e aonde que eu vou tornando ele cada vez mais eficiente, né? Então, eu tenho aqui a base geral, que seriam documentos gerais da sua empresa de síndico, tá? Ou da sua gestão, né? Eu tenho aqui as sugestões, Paulo. Isso aqui é o seguinte, conforme a IA vai conversando com as pessoas, as respostas que ela não encontrar, ela vai mandar aqui como sugestão. E aí, você pode ir lá e responder a primeira vez, né? Então, o morador fez uma pergunta que, cara, não está no regimento, não está em ata, não está em convenção, não está em lugar nenhum. Você teve que responder para ele porque a IA não identificou a resposta, ela não conseguiu buscar essa resposta. Vai ficar aqui como uma sugestão, aí você vai lá, responde, e depois, na próxima vez, ela já aprendeu e você não vai mais precisar responder aquela pergunta. Tá? Obviamente que isso vai ser tratado, às vezes a mesma pergunta tem respostas diferentes, dependendo do condomínio, né? Então, vai ser tratado por condomínio. Aí eu tenho aqui os conhecimentos de cada condomínio, né? Então, eu consigo me filtrar também para ver como é que está a minha base de conhecimento. E tem também as categorias. Então, aqui é onde eu vou alimentar tudo e vou tornar a minha IA cada vez mais inteligente. Tá? Porque, assim, diferente do que algumas pessoas falam, pessoal, a IA não vai fazer tudo de forma totalmente automatizada. Eu preciso, sim, treinar a minha IA, eu preciso qualificar ela, e eu preciso, principalmente, direcionar a forma que eu quero como ela trabalha. Então, cada um de vocês tem uma característica de atendimento, tem uma personalidade, e essa personalidade, essas características, elas vão ser também implementadas aqui nesse sistema para que fique mais personalizado possível, né? Então, e como que ela vai fazendo isso? Também ela vai aprendendo com a forma como vocês respondem os moradores, ela também vai aprendendo isso com o tempo e vai incorporando essa personalidade de atendimento. Tá? Aí, Paulo, eu tenho também os usuários, eu posso convidar outras pessoas, né, para poder dividir o sistema. Poder dividir o sistema e me ajudar na gestão aí dos meus condomínios. Tá? Então, ele é um sistema multiusuário, né, onde eu consigo adicionar minha equipe e ter o apoio aí necessário para fazer as tarefas, para executar as tarefas. Aí me perguntaram esses dias, Paulo, se eu posso adicionar um velador, por exemplo, para ele poder colocar o histórico ali de alguma manutenção que foi executada, né? E assim, tá? Vai ter essa opção, sim, de você dar um acesso para o zelador,
tá? Entendi. Perguntaram aqui qual é o sistema, é meusíndico.ia.br. Vou colocar aqui no... Isso, coloca aí já. Lá, Paulo, nesse site tem uma página que você pode solicitar um período de testes, tá? E tem lá esse período de teste aí, para vocês já vão vendo se vale a pena também. Às vezes vale, às vezes você acha que não vale, tá tudo certo. É bom para conhecer. Exatamente. E aí vocês vão receber ali um acesso por um período, né, para poder ter ali o primeiro contato com o sistema e tal. Perguntaram se ele tem a API aberta. Assim, a gente já tem a nossa API com o WhatsApp, né? Para conectar com outros sistemas, a gente vai ter também. Agora, nesse momento, ainda não tem. Mas, por exemplo, a gente tem outros sistemas que já conectam, por exemplo, com Superlógica, com Condomob, com Imobiliar. Daí a gente tem várias integrações que já estão no nosso... para integração com outro sistema, Condoprime. Se a Condoprime tiver a API aberta, a gente consegue integrar, tá? Sem problema nenhum. Aí vai depender mais da parte deles, tá? Mas a gente tem integração com vários sistemas do mercado já. Certo? Perfeito. Gente, questionamentos, perguntas, vocês conseguiram entender? Ficou claro para vocês aí o que a gente está mostrando aqui? Por favor. Vamos lá. Estão perguntando média de valores, mais ou menos, aí. O nosso plano inicial, até está no site, é R$ 99,00, tá? O nosso plano inicial. E aí vai depender do número de condomínios que cada síndico faz gestão, tá? Então, quando você faz o cadastro lá no site, Paulo, já tem lá algumas perguntinhas para a gente saber qual que é o perfil de cada síndico. E aí, com base no perfil, a gente faz ali a proposta depois que ele passar pelo período de testes ali. Perfeito. É importante também falar, Paulo, que esse sistema ele está sendo lançado agora, né? E ele, até onde sabemos, até o momento ele é único, tá? Em função aí de toda a integração que tem com o WhatsApp, né? Então, quem começar agora vai ter algumas vantagens aí também em relação aos planos, a valores, porque a gente depois, quando aumentar a demanda, né, provavelmente isso vai ser atualizado. Mas quem está iniciando agora conosco vai ter alguns planos diferenciados. Entendi. Perfeito. Pessoal, quem tem mais perguntas, por favor, vai passando aqui, ou se não, entra lá no site, lá para vocês conhecerem. Baixem lá, que aí vocês fazem o teste para verificar, para mim faz sentido, para mim não faz sentido, para mim está interessante, para mim não está interessante. Então, veja lá se, de repente, isso para vocês ali faz. Eu acredito que essa coisa do morador ficar te ligando, quando que eu posso usar o salão de festa? Quando que eu posso fazer uma mudança? Como que é a questão do fundo de reserva? Gente, tudo isso, tudo o que está na convenção e que está no regimento ali, que são os nossos documentos principais dentro do condomínio, poxa, a IA vai direto, busca lá e responde ele. Você nem se envolve. Posso furar a parede aqui no domingo, só um furinho. Cara, ele vai lá no regimento e vai buscar, olha, não pode, tá horário, tá horário. Então, assim, isso facilita bastante a tua vida. Isso deixa aquela coisa do morador ficar te acionando toda hora. Toda hora. Os meus moradores, gente, já eduquei muito. Então, assim, sábado, depois do meio-dia, dificilmente eu recebo algum chamado. Dificilmente. Muito difícil. Porque eu já coloquei lá no meu celular, numa mensagem simples, falei, gente, sábado após meio-dia, só emergências. Se tiver emergência, me liga. Se não, eu não vou ver. Mas aí que tá, Paulo. Nesse caso aí, você vai poder continuar atendendo sem precisar atender. Né? Porque o assistente vai fazer o atendimento para você. Né? Então, você ganha tempo e o seu morador, o seu cliente também ganha tempo, porque ele vai ter a resposta que ele precisa, mesmo que você não esteja naquele momento que ele precisa fazer a pergunta. E tem uma outra coisa também que não sei se todo mundo tem esse problema, mas eu já conversei com vários síndicos, que às vezes a pergunta é tão simples, tá? Que a pessoa diz assim, cara, eu precisava só saber se eu podia fazer o furo na minha parede. E aí
Aí o que aconteceu? O síndico não conseguiu responder porque ele estava em outra tarefa, ou era um final de semana, e aí parece que o síndico parece que ele está com má vontade ou que ele está lento para responder uma coisa tão simples, né? O que a gente sabe do lado de cá que muitas vezes não é tão simples assim, muitas vezes vai ter que ver qual que é o regimento, qual que é a regra do condomínio, né? Mas olha como isso tudo pode mudar se você tiver um assistente que já conhece o seu condomínio, né? E que consegue responder para aquele morador na hora, sem precisar que você esteja disponível para responder uma coisa tão simples que é um horário onde a pessoa pode fazer uma manutenção no apartamento dela. Então, a percepção também vai mudar muito, né? E aí, Paulo, você consegue também ter escala, porque se você consegue hoje atender 10 condomínios, se você pensar assim, eu quero atender 20, você não iria conseguir atender sem ter uma equipe, correto? Tem que ter, senão você não consegue. Agora, se a maioria dos seus atendimentos for dúvidas simples e você tiver um assistente, você consegue aumentar seu número de condomínios sem precisar ter uma equipe muito grande. A Alice está perguntando ali, quando o morador manda mensagem para o WhatsApp, o assistente virtual que atende e responde, é isso? É isso, né, Jonas? É isso. Explica aquela questão, Jonas, que eu lembro que uma vez você me explicou, que o atendente virtual ele vai até o momento, depois se ele não tem resposta, aí cai para o síndico. Como é que é mesmo aquilo? Isso. O assistente, ele inicia a conversa com o morador, né, de forma humanizada, então não vai ser opção 1 para tal coisa, opção 2 para... Não é nada disso. Era como se fosse você, né? É uma conversa normal, uma conversa humanizada, e tem 2 momentos. Se ele não encontrar a resposta, aí ele vai informar ao morador, olha, não encontrei a resposta agora, eu vou pesquisar e te dou um retorno, como nós, humanos, faríamos, né? E aí vai abrir ali uma demanda para o síndico, tá? Ou se o síndico resolver interferir naquele atendimento e mandar qualquer mensagem pelo WhatsApp dele, o assistente também já para de atender. Aí o síndico assume o controle daquele atendimento. Então, ou ele finaliza o atendimento, ou ele gera uma pergunta que ele não conseguiu responder para o síndico responder, ou ele para de atuar quando o síndico manda uma mensagem dentro do WhatsApp. Então, o assistente ele trabalha em paralelo com o síndico. Ele não vai substituir exatamente o síndico, né? Ele vai trabalhando em conjunto. É como se estivesse eu e você numa central de atendimento. Ô, Paulo, esse aqui você atende, esse aqui deixa que eu atendo, né? Então, o assistente, ele é exatamente isso, né? Ele é um parceiro que você tem ali para te ajudar nas demandas do dia a dia. Exatamente. Ficou claro, Liz? Conseguiu entender ali? Qualquer coisa, abre o microfone, Liz. Pode falar. Tá, sim. Se tiver com mais alguma dúvida. E mais quem também, gente? Fiquem à vontade aí para retirar as dúvidas exatamente para entender, para verificar até que ponto, de repente, é viável para você, para o seu condomínio, para o seu negócio, se você quer escalar de fato. Se você não quer escalar, mas quer fazer um atendimento melhor, quer trabalhar com o condomínio com ele mais, digamos assim, sem te exigir tanto assim. Então, tudo isso vale a pena nesse sentido. Tá? Tem mais perguntinhas ali. Isso. Ô, Paulo, eu vou ver Flávio, eu vou ver essa questão aqui do site para você, tá? Vou ver o que não abriu ali para você. Como fica a questão do WhatsApp Web, onde mais de uma pessoa conecta no mesmo WhatsApp? Então, aqui no nosso sistema é como se você estivesse fazendo uma conexão web mesmo, né? Então, é mais um dispositivo que está conectado ali no seu número, tá? E aí a regra é a mesma, tá? Se alguém dos seus atendentes, vamos supor, você tem 4 pessoas conectadas, 3 pessoas e um assistente, por exemplo. Se uma das pessoas enviar uma mensagem, o assistente para de interferir, né? Se ninguém mandar nada, o assistente continua atendendo a pessoa normalmente. Tá? E se você manda uma mensagem para você mesmo, aí o assistente entende que é uma tarefa ou é uma demanda interna e não de um morador. Então, essas são as regras. Perfeito. Gente, eu acho que é isso então, né, pessoal? Se ninguém tem mais dúvidas aí, eu acho que ficou entendido e ficou claro aí como que a tecnologia consegue ajudar a gente, como que consegue nos auxiliar nesse processo.
tá? Para quem ficou alguma dúvida, vai ficar gravado aqui essa live, eu prometo que eu vou subir junto com todas as outras que estão gravadas também, para a gente poder, para quem quiser rever lá. Deixa o teu Insta, Jonas, por favor, qualquer, para o pessoal conhecer. @ConexCondo. ConexCondo. Aqui, eu coloquei ali já, ó. @ConexCondo, gente. Isso aí. Tá? Quem quiser, entra lá para conhecer mais, tá bom? Jonas, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E, pessoal, quero deixar um último recado, Paulo. Algumas pessoas me perguntam assim, pô, mas então a inteligência artificial vai substituir o síndico? A resposta que eu tenho para dar para vocês, depois de vários estudos e vários eventos que eu tenho participado de inteligência artificial, eu posso afirmar que não, tá, Paulo? A inteligência artificial não vai substituir o síndico. Mas o síndico que não utilizar inteligência artificial, com certeza vai ser substituído por outro síndico que utiliza a inteligência artificial. Exatamente. O profissional que utilizar esses recursos, ele vai ser muito mais ágil, muito mais assertivo, e vai ficar muito fácil de ver quem está usando tecnologia e quem não está usando tecnologia para fazer a gestão de condomínios. Então, é um caminho sem volta, é a mesma coisa que aconteceu com outros profissionais, como contadores, advogados, que tiveram aí que se adaptar ao mundo da tecnologia, né? E hoje todo mundo utiliza. Então, se você ainda não utiliza a inteligência artificial, é o momento. Ainda estamos no início, Paulo, mas já tem muita coisa boa para poder facilitar aí a gestão e tirar essa carga aí de tarefas do dia a dia. É isso mesmo. Tá ótimo. Jonas, obrigado você. Obrigado a todos aí, tá? Quinta-feira que vem, gente, estamos de novo. Quem vai estar aqui com a gente quinta-feira que vem aí, meu amigo Sérgio Craveiro. Vai estar conversando com a gente aqui. Tá bom? Beleza. Pessoal, um grande abraço. Obrigado a todos vocês. Jonas, uma vez mais, obrigado, querido. Eu que agradeço. Conversando aí. Valeu, pessoal. Até mais. Bom, um abraço. Valeu, gente. Até mais. Um abraço e boa tarde.